Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Está no ar, ao vivo. Estamos no ar ao vivo, segunda-feira. Não é de ver que estamos na segunda-feira? Pois então, a gente começa aqui nesse 14 de julho de 2024, 2025, programa Opinião. O Opinião hoje vai falar sobre os direitos do consumidor. Aliás, o nosso PROCON, não é de ver que está de sede nova, rapaz. Tem novidades lá pelos lados do PROCON e foi por isso que a gente convidou aqui, está aqui o nosso querido Rogério Chapadens, ele que vem falar em nome do PROCON. Ele é fiscal de defesa do consumidor do PROCON Mato Grosso. É o fiscal que vai lá, é o cara do front, né? Ele que vai lá nas grandes causas, nos grandes gargalos. E ele está aqui para falar em nome do PROCON a respeito de tudo que tem de novidades por lá, porque tem muito conhecimento para isso, nosso querido Rogério Chapadens. O Opinião está começando com o professor Lorenberg aqui à minha direita. Caríssimo professor, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lorenberg, você sabe quantas vezes você já falou isso na sua vida? Desde o programa tem 5 anos. 5 anos e todo santo dia ele fala essa coisa, a razão maior do nosso programa. 5 anos e 3 meses. 5 anos e 3... Vai fazer 3 meses agora. Toda vez é uma coisa, o ainda decora, né? Eu, por exemplo, já decoro já. Daqui a pouquinho vou dublar ele falando aqui. A razão maior do nosso... E é verdade, Lorenberg não fala isso à toa. Você é a razão maior pela qual estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, sempre com entrevista interessante, importante, que agregue valor em termos de informação ao seu dia, ao final do seu dia, não é? Por isso que é uma razão muito grande, muito especial. Você que é a razão do nosso programa e do nosso trabalho. Muito obrigado, de verdade, por estar conosco aqui todos os dias no canal 22 TV Pantanal. Rogério Chapadens, bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, por debate pronto. Já convidamos hoje à tarde, não é? E ele já está aqui, pronto para falar. Primeiro, chapadense por quê? É de Chapada, dos Guimarães, ou é chapadense? Vai dizer que é do próprio registro do seu nome, né? Ah, Rogério, imagina a cabeça do pai dele e da mãe dele. Vamos colocar chapadense, um sobrenome bonito. Não, vamos colocar Silva, Santos, Souza. Não, chapadense, é bonito, olha só. Não foi isso, né? Ou foi? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lemberg. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, em nome do PROCON, prestando contas à sociedade dos trabalhos que nós temos feito, né, e aí informando, levando informação sobre direitos dos consumidores. E o chapadense, Paulo, engraçado, advém lá do meu avô materno, né, que é do Maranhão. Né, veio lá da região do Maranhão, divisa com Tocantins, no começo do século XX, aí, por volta de 1900, ele veio para a região de Barra do Garças, depois veio aqui para Chapada, Diamantina, era comprador de diamante, e estava no nome Chapadense, né, e aí a família acabou mantendo esse nome e estamos aqui. Né, com nome mesmo. É nome mesmo, né? De registro mesmo. Muitas vezes até, eu sou professor também, mandar um abraço para meus alunos que estão me acompanhando, né? E lá na sala, às vezes, quando fala professor Rogério, nem eu me toco. Fala o chapadense, já ficou tão comum. Já ficou comum, né? O chapadense lá. Qual que é o curso, qual que é a escola, qual que é a turma? Meus alunos, um abraço, meus alunos da Faculdade Católica, né? Eu dou aula de Direito no curso de Direito, disciplina de Direito do Consumidor, né? Então, a audiência hoje já está... Faculdade? Católica. Católica. Fica onde a Faculdade Católica? A Faculdade Católica, ela fica no Dom Aquino, né? Tem no Dom Aquino, no Cristo Rei, no SEDAC, né? Onde começou com o seminário, e tem agora em Várzea Grande, também ali no IPASE. Então, são 3 unidades da Faculdade Católica, hoje aqui em Cuiabá. Ah, que bacana.
A turma aí do glorioso Chapadense, os alunos aí, se tivesse pego os nomes, ia falar durante o programa inteiro aqui o nome. É muita gente, né? Opa, mas a gente falava um pouco agora, no segundo bloco, falava. Um abraço a vocês aí que são os alunos, tá? Estudem direitinho e que o Chapadense tem um know-how muito bom e a gente conhece o trabalho dele, né? É a primeira vez que ele vem aqui, mas a gente já sabe que será a primeira de uma série de outras tantas, a turma aí do curso. E o novo PROCON, a nova sede, eu sempre vinham aqui os coordenadores do PROCON e pessoas representando o PROCON como entrevistados e diziam que essa nova sede estava no forno, não é? Estava sendo organizada para que ela pudesse ser inaugurada. Já foi inaugurada? Como que está e onde está? Isso, nós, com o intuito, né, o PROCON é o órgão que é ligado à Secretaria de Estado de Trabalho e Cidadania, né, a CETASC, nós atuamos na área da cidadania, a defesa do consumidor é um direito fundamental, né, do cidadão, então nós estamos na área da cidadania. Então o PROCON, para melhor atender os consumidores, fornecedores, nós estamos mudando para uma sede ali do lado da AGU, no Jardim Cuiabá, né, próximo ali ao Hospital dos Olhos, na General Ramiro de Noronha, onde vai ficar toda a parte administrativa e atendimento também, né? Mas mantemos também os nossos postos de atendimento no ganha-tempo da Praça Ipiranga, no ganha-tempo do CPA e no ganha-tempo de Várzea Grande, para que o consumidor, assim que tiver algum litígio aí na área consumerista, pode e deve procurar o PROCON, porque nós temos um índice de resolução muito grande, bem como registrar a sua denúncia, caso seja vítima aí de um ato abusivo de alguns comerciantes, pode sim denunciar, que nós vamos de pronto fazer as nossas fiscalizações e garantir o direito aí dos consumidores. Ah, bacana isso. E daqui a pouco, então, vou pedir para o chapadense o número, você que está assistindo ao programa Opinião, você que de repente não sabe como fazer denúncia e em que situação denunciar. Já já o nosso querido chapadense vai falar para você. Você anote aí, porque abuso e promoções abusivas, que são pseudo-promoções, não é? Comercializações abusivas, enfim. Tudo que lese ou que venha a lesar o consumidor é alvo, é motivo, é conteúdo para denunciar. Então, fique atento que já já o nosso querido chapadense vai passar aqui os contatos, os canais, né, para que você possa denunciar. Professor Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Muito bom, mas muito bom mesmo tê-lo aqui para falar de temas tão importantes para todos nós e, sobretudo, para o amigo telespectador. O PROCON, no dia 27 e 28 de março, realizou um ciclo de palestras e nesse ciclo de palestra, o senhor fez uma palestra com o título de Medidas de Proteção e Fraudes e Golpes para Idosos. Uhum. E aí eu tenho um pedido, mais do que uma pergunta. O senhor poderia citar 3 medidas de proteção e citá-las e comentá-las? Perfeito. Por favor. Excelente, professor. Veja bem, o consumidor, na relação de consumo, todos nós somos consumidores. Todos nós somos consumidores. Existe um código, né, que cumpre um mandado constitucional, que é o Código de Defesa do Consumidor. O legislador, constituído lá em 1988, ele, ao elevar a defesa do consumidor como direito fundamental, ele também assegurou que o Estado iria promover a defesa do consumidor na forma da lei. E assim o fez. Em 1990, foi editado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Esse código, ele coloca, professor, Paulo e telespectador, o consumidor como a parte vulnerável nas relações de consumo. Toda vez que existe uma relação de consumo, onde você tem um destinatário final, o consumidor é o vulnerável. Vulnerável por quê? Ele é vulnerável tanto economicamente, por exemplo, o senhor tem um contrato com o Banco do Brasil, né? Paulo também. O Banco do Brasil é infinitamente superior economicamente a nós. Então, não tem como a gente ter um litígio em pé de igualdade se não tiver uma legislação protegendo essa parte mais vulnerável, né? É vulnerável também informacional, por exemplo, às vezes você leva
o seu veículo numa oficina mecânica, né? Nós não temos conhecimentos aprofundados de mecânica, então você está suscetível àquilo que o mecânico for falar. Então, nós somos vulneráveis também, tecnicamente, de forma informacional. Então, todos os consumidores são vulneráveis, professor. Porém, existem alguns grupos de consumidores que são mais vulneráveis ainda, que é aqueles que nós chamamos de hipervulneráveis. Nesse grupo dos hipervulneráveis, nós encontramos os idosos. Os idosos que hoje em dia, infelizmente, por conta da má fé de alguns grupos de consumidores, de fornecedores, sobretudo, eu gostaria de deixar aqui registrado, os grandes grupos econômicos, tá? Que com o pequeno comerciante, Paulo, professor, nós não temos muitos problemas. O pequeno comerciante, você vai lá, orienta ele, ele vai e cumpre. Agora, você pega os grandes grupos econômicos do varejo, tanto do setor bancário, como do setor de vestuário. Esses grandes grupos, infelizmente, atuam de má fé e, sobretudo, contra o consumidor idoso. Como? Grande parte, quando o idoso ele adentra uma loja para fazer uma compra, infelizmente, o vendedor desses grandes grupos, isso não estou generalizando, mas a gente, pela experiência de 20 anos que eu tenho fiscalizando, a gente percebe isso, identifica o consumidor idoso ali como uma presa fácil. Por quê? Por conta da não aderência dele a alguns meios tecnológicos, né, acabam induzindo aquele consumidor idoso a adquirir produtos que ele não tem a vontade de adquirir. Por exemplo, cito seguros, planos odontológicos e diversos outros produtos que não são de interesse do consumidor idoso. Porém, como o consumidor idoso ainda tem aquela questão da boa-fé, ele acaba acreditando. Né? E quando chega para reclamar no PROCON, chega lá com a fatura de uma loja dessas do varejo. Fala, olha, eu não comprei, eu não pedi esse seguro aqui. Por que está na minha fatura? Porque o vendedor, quando foi vender o produto para o consumidor idoso, acabou induzindo ele a adquirir aquele produto. Um deles é esse. Outro, infelizmente, é o que nós estamos vendo, são os golpes de empréstimos. Né? Muitas vezes o idoso, recém-aposentado, ele sabe que foi aposentado não pela autarquia responsável pela Previdência, mas sim por um banco que entra em contato com ele. Fala, olha, você foi aposentado, saiu sua aposentadoria, tem direito a esse empréstimo. Então, entre outros, que os nossos consumidores idosos, que nós temos uma atenção, exatamente, nós fazemos anualmente, né, essas palestras, essas orientações no Centro de Convivência de Idosos, para levarmos informação para os idosos, para que eles não sejam vítimas. Nós temos essa questão da venda fraudulenta, né, de produtos no varejo, nós temos a questão de fraudes na contratação de empréstimos, né, e uma série de outras medidas que nós tentamos orientá-los para que não caiam nessa. Por exemplo, uma coisa que me chama bastante atenção, todos nós que temos uma conta bancária vinculada a algum banco, nós temos por direito ter uma conta básica. Aquela conta básica, Paulo, é aquela que você não vai pagar nada, nenhuma tarifa de manutenção, nenhuma. Isso é um direito do consumidor. Não é um direito do consumidor, até porque não hoje... sabia disso, não. Isso. E nós somos, um fato me chamou a atenção, nós fomos fazer uma palestra lá no Centro de Convivência de Idosos, em Várzea Grande, vovô Zaid, né, ali no IPASE, e quando eu falei isso, orientei os consumidores idosos, que a maioria já tinha conta, 20, 30 anos, daí eu falei, olha, você não é obrigado, você pode chegar lá no banco e falar, eu quero que tire, eu quero ter uma conta básica. Muitos consumidores idosos chegavam lá e falavam, nossa, o banco está me cobrando R$60, o banco está me cobrando 40, de taxa de manutenção, que não tem sentido. A taxa de manutenção era antes, quando você ia tirar extrato no banco, ou quando você tinha um talão de cheque. Né? Hoje em dia, você utiliza o aplicativo do banco, não tem o porquê de você pagar uma tarifa de manutenção de conta, sendo que existe uma regra, uma própria resolução do Banco Central, que regulamenta esse setor, para ter. Infelizmente, o setor financeiro também, aproveitando dessa boa-fé, acaba induzindo o consumidor idoso a aderir a esses serviços que não são efetivos para ele e acaba onerando ainda mais o consumidor idoso. Para você ver como é que são as coisas, né? E aí a ignorância, não no sentido doentio, né, ou de xingamento, a ignorância, né, o não saber das pessoas
acaba resultando em dor de cabeça. Eu queria que você dissesse, qual é o limite, professor, meu caríssimo chapadense, para que, qual é o limite tolerável para a gente tomar para a gente chegar naquele ponto de ter que tomar uma providência, por exemplo. O Lorenberg aqui é bancário, é dono de qualquer coisa, qualquer estabelecimento comercial aí, e aí eu sou velhinho, tô lá, chego todo andando devagarinho, todo cheio de coisa, ele logo esbugalha os olhos para cima de mim e falou, opa, tá ali a presa, aquela presa que... Lembra daquela vez que o chapadense falou lá no programa Opinião? Então, eu sou a presa. E aí ele vai querer colocar, me entupir de coisas para eu assinar, que é vantajoso, que daqui a pouco eu já saio de lá. Qual é o limite dele para que ele possa fazer esse assédio? O assédio tem limite? Se tem, ele vai até que momento? Perfeito, excelente. Veja bem, como nós falamos, o PROCON, ele fiscaliza as leis que regulamentam a relação de consumo, tendo como base o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tá? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é uma norma, é uma lei principiológica, né? Tal qual a Constituição, que projeta um modelo de sociedade que um dia nós queremos chegar, o CDC, ele projeta um modelo de mercado de consumo que nós queremos chegar, que seria um modelo, conforme está lá no artigo 4º, Paulo, professor, e que fala que as relações de consumo serão baseadas na transparência, na liberdade de escolha e na harmonia. Olha só, a liberdade de escolha, harmonia e transparência. Então, nós, quando vamos fazer nossas fiscalizações, nós orientamos os fornecedores. A gente não está ali para tolher o direito do vendedor de vender. Né? Esse é o papel dele, o vendedor de vender. Mas sem ludibriar. Sem ludibriar. Exato, que ele haja com transparência. Né, que ele haja com transparência, que ele oriente, olha, quer vender um seguro para o consumidor idoso, tente convencer aquele consumidor idoso que aquele seguro é vantajoso. Né? E isso ele pode fazer, desde que não obrigue, nem age de forma ardilosa, omitindo informações daquele consumidor e embutindo aquilo sem a anuência do consumidor. Então a gente não está ali para impedir que o vendedor venda. A gente quer, o Código de Defesa do Consumidor prega que essas relações de consumo serão baseadas na transparência, tá? Na liberdade de escolha. Então, o limite é aquele limite que vai, primeiro, colocando um princípio, né, que nós estamos falando, liberdade de escolha e transparência. E que o vendedor use o seu poder de persuasão de forma legal. Mas aí que tem um problema, meu caro chapadense. O próprio idoso, por ser presa dentro dessas características que nós levantamos aqui, que você muito bem colocou, ele não tem esse discernimento de saber esse limite. Aí, quando ele perceber, a Inês, ela já partiu dessa para pior, né? E aí, como vai fazer? Se ele é leigo, se ele é incauto, o idoso no caso, né? Eu estou falando idoso, mas pode ser tem gente, eu, por exemplo, de vez em quando eu caio numas aí de comprar umas coisas aí, depois eu falo, meu, onde é que eu estava com a cabeça? Se bem que eu também não sou mais novinho. Olha só, e aí, como é que faz isso? Como é que a gente lida com isso, sendo que o PROCON, propriamente, tem um corpo limitado de fiscais? A própria, se ligar para a polícia, é limitado, porque o que tem mais por aí, eu estou falando do assédio físico, não estou falando nem do virtual, que daqui a pouquinho será pauta daqui da nossa entrevista também. Como é que resolve isso? Olha, perfeito. Veja só, o grande problema, né, e aí o que a gente tenta levar para os grupos, né, de consumidores, sobretudo os grupos mais vulneráveis, que é a nossa principal preocupação, tá? A informação. Porque, Paulo, professor Lorenberg, porque qual que é a forma que a pessoa tem de reivindicar um direito? É saber que tem aquele direito. Né? Então, como que você vai reivindicar o direito se você nem sabe que você tem aquele direito? Então, o que nós fazemos, Paulo? Paralelo às fiscalizações que nós fazemos em todo o estado de Mato Grosso, dentro do PROCON tem um setor que chama-se Coordenadoria de Educação para o Consumo, né? Onde, como o professor Lorenberg citou, nós fazemos palestras em centros de convivência de idosos para tentarmos sensibilizar o consumidor, levar o consumidor idoso desse conhecimento.
Tá? Além disso, né, é importante, a gente tenta fazer isso, é uma forma. Né? Esperávamos que o fornecedor tivesse a boa fé, mas infelizmente não dá para a gente ainda, nesse momento, acreditar 100% na virtude dos homens. Né? A gente precisa acreditar na firmeza das instituições. Também, os nossos telespectadores que tenham idosos em casa, fiquem atentos. Né? Fiquem atentos, conversem com os idosos. Olha, o senhor fez uma compra naquela loja, vamos ver como é que está a fatura. Acompanhe também, que é uma forma de se proteger, identificando alguma cobrança dessa indevida, porque infelizmente também a gente observa que esses grandes grupos do varejo, de que forma que eles agem? Eles colocam na sua fatura, você foi lá numa loja de varejo comprar uma calça, uma roupa. Você foi lá, você tem o crédito, que é o que esses grandes grupos do varejo atraem os consumidores, é com crédito. Né? Por que você compra na loja X do varejo que está lá no shopping? Porque ela te oferece crédito. Né? E você tem uma facilidade de crédito. E nessa facilidade de crédito, você vai lá comprar, ela te embute, porque você está nas mãos dela, porque você precisa do crédito, né? E aí ela te embute esse serviço. Então é importante que você analise. E muitas vezes a gente não tem o cuidado de pegar a fatura e analisar. Né? Você, consumidor, que tem aí um cartão de uma loja dessas do varejo, não vamos citar nome, mas todo mundo sabe que são 5, 6 lojas que dominam o varejo do comércio. Então você tem um cartão aí, analise as faturas, verifique se está vindo cobrado aquilo que você realmente comprou. Se tiver alguma coisa que foi indevido, lembrando que você tem direito a pedir o cancelamento e a restituição do valor em dobro. E nós do PROCON estamos lá para poder receber a sua reclamação. Okay. Não? Para receber reclamação. Exatamente, e proceder ali à punição, caso seja necessário, daquele fornecedor. E essa punição se dá pelo... Vamos, para encerrar o bloco, a gente vai passar aqui. Você que se encontra em situação semelhante a essa que o Chapadense colocou aqui, você deve denunciar. Como faz para denunciar? Olha, você pode denunciar, tanto para a gente garantir a acessibilidade também do consumidor. Porque tem consumidor que ainda prefere ir lá no PROCON. É um direito, sobretudo o consumidor idoso. E nós estamos lá prontos para receber. Né? Você pode procurar um dos postos do PROCON, como nós falamos, Ganha Tempos, ou lá na nova sede. Ou também encaminhar um e-mail para fiscalização proconmt@cetasc.mt.gov.br. Tá? Pode encaminhar também esse e-mail que a gente vai estar lá para poder receber e fiscalizar aquela demanda do consumidor. Antigamente tinha um zap do PROCON que você... Acho que na época que a Gisela estava por lá, que você ajudava bastante aquilo lá. Já tinha zap naquela época. Você fazia o contato com aquele zap, passava a sua situação, e aí ali tinha sempre alguém para atender sua demanda e dar o respectivo encaminhamento. Não tem mais o zap lá, não? O WhatsApp, essa semana, ele estava em decorrência aí de algumas mudanças e instabilidade, tá? Mas eu vou estar procurando e vou estar passando para a produção aqui. Aí na tela a gente vê aí, me ajuda que eu não estou enxergando, Boca, ali nós temos alguns contatos. O que é o primeiro ali, Boca? Ali é... Ali é o MT Cidadão, né? O aplicativo que existe. E depois nós temos também aí o site consumidor.gov. Esses contatos aí são todos importantes. Perfeito. Consumidor.gov é uma plataforma muito utilizada, que ela é do Ministério da Justiça, mas que quem faz a gestão dela aqui no estado de Mato Grosso é o PROCON. Então, as reclamações são atendidas, são recebidas, o consumidor ele faz a sua reclamação, o fornecedor é notificado e o PROCON vai monitorando a resposta daquele fornecedor. Muito bom esse aplicativo, okay. Consumidor.gov.br. Eu estou me dando uma bronca aqui, que eu já estourei o primeiro bloco aqui. Antes de ir para o intervalo comercial, quero dar um recado para você que já está aí na espreita, na expectativa propriamente do grande evento que vai acontecer no próximo sábado. Estou falando do projeto Viva o Seu Bairro, que estará no dia 19, sábado, lá no bairro Praeirinho. O evento será no mini estádio João Faustinho Lima, a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todo mundo. E é por ordem de chegada, viu? E agora temos área Kids para
criançada brincar à vontade. A noite cultural traz Maestro e Marechal, Banda Elos, Cia da Dança, ou Companhia da Dança, Rodinei Barbosa, DJ Roberto, participação especial ainda do Xodito, recreação infantil com a turma da Tia Mari e também a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E você, morador aí dos bairros Praeiro, Bela Marina, Novo Praeiro também aonde tem ali o pessoal do Barbado, Campos Elíseos, também lá do Pôr do Sol, Campo Velho, tem também lá do Jardim Paulista e do Grande Terceiro. São todos nossos convidados. Ó, não esqueça de preencher seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios, num total aí de R$4.000. Viva o seu bairro, mais serviços, participação e cidadania. Promoção aí do Grupo Gazeta de Comunicação. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. O Opinião está de volta aqui, não é? Ao vivo. Hoje nós estamos falando sobre o PROCON, fiscalizações do PROCON e muito mais para você com o Rogério, o nosso querido. Eu soube agora que ele é Barra Garcins também, que é da minha cidade, Barra do Garças, né? Minha querida Barrinha. O Rogério Chapadense, que é fiscal lá do PROCON, está aqui com a gente nesse instante, representando o PROCON, obviamente, falando aqui das novidades que há lá pelos lados do nosso PROCON. Vou passar aqui corretamente. Ele está aqui, fiscal de defesa do consumidor lá do PROCON, Mato Grosso. O GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Período de cadastro para o programa habitacional Casa Cuiabana começa nesta terça-feira, dia 15, e os cadastros seguem até 19 de setembro deste ano e poderão ser realizados tanto de forma online quanto presencial, sem a necessidade de filas. A seleção será feita por meio de sorteio público ao final do processo. A iniciativa busca garantir igualdade de oportunidades para todos os interessados, independentemente da data ou horário do cadastro. O cadastro online será feito por meio da plataforma Habitanet, cujo link estará disponível no site oficial da Prefeitura de Cuiabá a partir das 8 horas desta terça-feira. Já o atendimento presencial será realizado em 2 pontos. Na sede da Secretaria de Habitação, que fica na Praça Alencastro, número 158, no centro, e também na sede da Secretaria Municipal da Mulher, que fica na Avenida Getúlio Vargas. Distribuição de senhas para atendimento presencial. Secretaria Municipal de Habitação, lá serão 200 senhas diárias, 50 preferenciais e 150 comuns. Na Secretaria da Mulher, atendimento exclusivo para mulheres, 100 senhas diárias, sendo 25 preferenciais e 75 comuns. Para efetuar o cadastro, o interessado deverá apresentar o CPF, retirar uma senha de atendimento, e lembrando que é limitada às senhas diárias disponíveis, e também aceitar aí
os termos da política de privacidade em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Só para concluir que é o seguinte, cada núcleo familiar poderá realizar apenas um cadastro, sendo que duplicidades serão desconsideradas, salvo em caso de boa-fé comprovada. GD, só essa aí mesmo, viu, Boca? Tá lá, dá um clique, www.gazetadigital.com.br e você se inteira desta grande notícia que é quanto à questão habitacional aqui no município de Cuiabá. O Lorenberg Alves vai abrir agora o bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, nosso amigo chapadense, por favor. Professor, a respeito de empréstimos, a contratação por meios digitais, o consumidor pode cancelar, e aí eu estou pedindo para o comentário do senhor, pode cancelar essa contratação até 7 dias. Eu gostaria muito de ouvi-lo e até uma recomendação ao amigo, sobretudo o idoso, no caso dessas contratações meios digitais. Perfeito. Nos últimos anos, sobretudo após a pandemia, houve um crescimento acentuado das contratações digitais. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 49, ele já assegura o direito de arrependimento. Então, toda contratação, compra de produtos ou contratação de algum serviço, o consumidor tem um prazo de até 7 dias para desistir daquele contrato, independente de motivo. Ele vai exercer, o código estabelece isso a ele. Está lá no artigo 49, exercer o direito de arrependimento, comunicando ao fornecedor que está desistindo daquele contrato e caso o dinheiro já tenha caído na conta do consumidor e o consumidor queira, o banco ele é obrigado a fornecer um meio para que o consumidor possa fazer o depósito sem nenhum encargo, tá? Importantíssima a sua pergunta, professor, que nós temos observado que, por vezes, o consumidor, ele tenta, às vezes no âmbito, ali no ímpeto, melhor dizendo, de adquirir, que ele adquiriu sem fazer uma análise, depois refletiu e falou, poxa vida, eu vou pagar aqui em 80 parcelas, eu quero desistir. Ele entra em contato com o banco, fala, olha, eu quero cancelar esse contrato, quero devolver o valor, estou dentro do meu prazo de 7 dias. E o banco tem dificultado, não tem permitido que o consumidor faça a devolução daquele dinheiro. Então, é obrigação. Caso o consumidor ele se encontre nessa situação e o banco esteja dificultando o exercício daquele direito, o consumidor ele pode sim fazer sua reclamação no PROCON, inclusive também fazer sua reclamação na delegacia do consumidor em se constituindo crime também, tá? Então, o consumidor ele tem o direito de desistir, eu chamo de direito de arrependimento, tá? Mas aí ele tem que estar munido de documentos, Porque vamos imaginar, hipoteticamente, que no 10º dia ele procurou o PROCON, mas antes ele havia comunicado com o banco dias antes. Ele não tem que estar documentado para provar que ele, de fato, arrependeu-se durante esses 7 dias ou não? Perfeito, tem sim. A gente sempre orienta o consumidor, toda vez que ele vai entrar em contato com os canais do banco, anotar o protocolo de atendimento. Anote aquele protocolo de atendimento, que aquele ali vai dar subsídios para caso ele queira contestar ou exercer o seu direito de arrependimento, de falar, olha, eu comuniquei a instituição financeira dentro do meu prazo de 7 dias. Tá aqui o protocolo, número tal, feito no dia tal a tal horas. Essa é uma forma que ele vai ter de assegurar o exercício daquele direito. Em que pese também, lembrando que por vezes, vamos supor que o consumidor, poxa vida, mas eu não tinha assistido o programa ainda, não sabia e não anotei o protocolo. Perdi meu direito? Não, até porque você pode, sim, reclamar e o próprio código ele estipula como um direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova. Então, se for em esfera judicial, o consumidor, se for para a esfera judicial, o PROCON a gente atua na esfera administrativa. Damos todo o subsídio na esfera administrativa e caso a gente não consiga resolver na esfera administrativa, instruímos o consumidor a procurar ali o Poder Judiciário, que nós temos uma defensoria do consumidor muito ativa,
excepcional aqui no estado de Mato Grosso, então a gente sempre orienta também a procurar na esfera judicial. Então, em que pese também poder ter o direito à inversão do ônus da prova. Mas é sempre bom, professor, sempre bom o consumidor anotar, munir de toda a documentação para subsidiar qualquer ação futura. Eu queria que você dissesse também aqui, Chapadense, antes de irmos para o intervalo comercial, em uma resposta bem curta, para que eu possa não comprometer o próximo break, porque estão com raiva de mim lá em cima já. Boca fica com raiva de mim, mas a gente agarra no bate-papo aqui, né? E esse negócio, rapaz, do assédio online, seja por meio de WhatsApp, por telefone, e, em especial, em cima dos idosos, dos leigos, dos incautos como um todo, né? Mas os idosos, principalmente, que não têm toda essa familiaridade com a tecnologia. O PROCON está atento em relação a isso? O que se deve ser feito? Sim. O consumidor ele tem ferramentas, né? Ele pode entrar em contato ali com a própria Anatel e pedir o bloqueio daquelas ligações para não receber mais aquelas ligações. E em se tornando constante esse assédio, como nós falamos, ele pode sim fazer sua reclamação para que a gente possa autuar a empresa que efetuou aquele assédio. Lembrando que na oferta de crédito, né, é importante até complementar a pergunta anterior, a oferta de crédito, hoje existe a lei do superendividamento, que proíbe esse assédio desacerbado de crédito, incluindo regras para ofertar esse serviço. Mas o cara não sabe se é exacerbar, como que ele vai saber o limite do assédio? Por exemplo, eu sou de uma empresa qualquer dessas aí, vou ligar para o idoso lá, mas eu não sei se o outro ali já ligou, se o outro também já ligou, então como é que eu vou saber disso? Olha, por exemplo, você trabalha para uma empresa, para um determinado banco, né? O consumidor já se manifestou, falou, olha, eu não quero mais receber ligação de oferta de crédito. A partir dali já encerrou-se, ou melhor, já assegurou a liberdade de escolha do consumidor. Então o fornecedor, quer seja por qualquer outro representante dele, ele tem a obrigação de ter essa informação e não efetuar mais aquela ligação para o consumidor. Entendi. Aí, portanto, importante ficar atento e denunciar, caso tenha um número além dos que o Boca colocou ali no rodapé ali, do site propriamente e do aplicativo, tem um número de telefone direto lá? Nós, na fiscalização, nós recebemos através desse e-mail, né? Que é o fiscalização.proconmt@cetasc.mt.gov.br. Esse é o canal fácil acesso que o consumidor encaminha o e-mail e até ele encaminha com as documentações que ele tiver, que a gente... Isso é mais prático. Mais prático. Perfeito. Olha só, intervalo comercial, a gente volta no instante só. O Opinião está de volta hoje, entrevistando o Rogério Chapadense, fiscal lá do PROCON, Mato Grosso, aqui conosco, falando sobre as novidades, muitas informações, muitas dicas. O glorioso Rogério Chapadense, que é fiscal de defesa do consumidor do PROCON. Tem algumas fotos aqui, algumas ilustrações. Põe aí, por favor, Boca. Comenta pra gente aí, que fotos são essas aí, que locais são esses, que situações são essas? Isso são cursos de capacitação, né, que nós fazemos, tanto para o pessoal dos PROCONs do interior, né, tentando que o PROCON estadual ele é o responsável por coordenar a política estadual de defesa do consumidor. Então a gente faz capacitações para os PROCONs municipais e também a gente faz capacitações para empresas, né, capacitações para, às vezes, o fornecedor ele quer que uma equipe do PROCON vá lá orientar, né, os seus vendedores, orientar seu corpo, até que a gente vai também e faz esse trabalho de capacitação. Aí também no interior do estado, né, qualquer consumidor, associação comercial, ela pode requisitar que nós vamos lá dialogar e orientar os consumidores. E fornecedores também. Falando nisso, tem em primavera, tem também um ciclo de palestras lá, não tem? Vai ser isso.
Essa quinta-feira parece que vai acontecer lá. Exatamente. É uma atividade como nós fazemos também, né, onde a gente vai estar orientando todo o segmento, tanto consumidores quanto fornecedores, porque por vezes, como eu falei para vocês, o pequeno comerciante, a gente percebe, eu falo nesses meus 22 anos de PROCON, o pequeno comerciante, por vezes, ele descumpre porque ele não conhece a lei. Porque ele não conhece. Né? Então a gente faz questão, o PROCON ele faz um trabalho pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a gente faz primeiro uma fiscalização preventiva. O fiscal vai lá, ele orienta o gerente ou o proprietário sobre todas as normas de defesa do consumidor. Passamos uma manhã inteira ali com o fornecedor e depois voltamos para verificar se aquilo que foi solicitado foi adequado. Isso a grande maioria das vezes é adequado. Já nos grandes grupos econômicos, né, infelizmente, que agem com essa má-fé, a gente não tem essa resposta tão efetiva. Houve operações nesse ano de 2025 do PROCON, nesse quesito, com o intuito, obviamente, de defender o consumidor. E como é que funcionam essas operações aí? Qual é a forma do assédio, qual é a tolerância, enfim? Porque muitas vezes você chega lá e encontra a irregularidade. O que fazer? Multar propriamente? Até que ponto? Quais são os critérios de multa? A multa vai até quando? Pode dar prisão? Pode, enfim, queria que você desse uma explanada sobre isso. Perfeito. O PROCON, nós agimos de uma forma em que o consumidor, vamos lá, são duas situações. Se você tem uma demanda individual, o Paulo contra uma loja de eletrodomésticos, né? É uma demanda individual do Paulo. Ele, olha, comprei o produto não veio adequado. Ele vai lá, faz uma reclamação no PROCON e o PROCON vai fazer uma conciliação entre o Paulo e a loja de eletrodomésticos, né? Para chegarmos a um consenso e ficar bom para ambas as partes. Muito bem. Agora vamos supor que o Paulo foi em um determinado restaurante e foi vítima ali de uma cobrança abusiva, né? Obrigaram ele a pagar a taxa de 10%. Ele fala, poxa vida, eu vou fazer uma denúncia. Aí ele faz uma denúncia. Essa denúncia, que já é de caráter coletivo, porque se aconteceu com você, vai acontecer com outros consumidores. Então, para evitar, você faz uma denúncia. Aí o PROCON, através de sua fiscalização, vai àquele local e efetua a fiscalização para verificar se aquela denúncia procede. Em se procedendo, aquela denúncia, primeiro faz uma orientação, sendo micro e pequena empresa e não sendo reincidente, né? E aí consiga no prazo, voltando dentro daquele prazo. Se o fornecedor não se adequou, perfeito. Se não se adequou, é feito um auto de infração e aquele fornecedor é multado. Mas, além das denúncias, nós também temos o nosso trabalho de ofício. Nós temos as programações, né, pelo nosso volume de reclamações, é feito esse monitoramento. E, olha, esse segmento aqui do comércio vestuário, olha, precisando fazer uma fiscalização nesse segmento. Esse segmento aqui de comércio de postos de combustíveis, está precisando fazer. Então, nossa coordenação faz uma programação, a gente faz essas fiscalizações segmentadas de ofício. E também trabalhamos em parceria com outros órgãos, como o Ministério Público, é um parceiro de primeira mão, né, sempre solicita, olha, fiscalização nesse segmento, né, ou fiscalização nesse município. Promotor lá de Campo Novo dos Parecis solicita que seja feita a fiscalização no segmento de supermercados. O PROCON vai e faz aquela fiscalização naquele segmento, atendendo essas instituições. E também trabalhamos uma parceria muito produtiva, né, com a Delegacia do Consumidor, né, que é uma referência também. Então, toda vez que existe a iminência de algum crime, o PROCON vai e faz essa fiscalização em parceria com a DECOM, como tivemos, né, uma belíssima fiscalização por uma questão de saúde pública, que foi contra os cigarros eletrônicos. Nós fizemos uma grande operação, capitaneada aí pela Delegacia do Consumidor, na figura do Dr. Rogério, que é o delegado, excelente trabalho que faz. Nós fizemos um trabalho de apreensão de inúmeros cigarros eletrônicos que tão mal fazem em nossa juventude. É proibido? Opa, é proibido. Você fala o narguile? O cigarro eletrônico, aqueles... aquele que não tem pode, nada. Né? Exatamente. Ele é literalmente proibido. Proibido. Né? Tanto é que o nome da operação foi Não Pode, né? Que vai não vender esse tipo de cigarro eletrônico. Fizemos apreensão, grandes volumes, né? A delegacia fez esse belíssimo trabalho para evitar que, além de ser, logicamente, o direito do consumidor, a questão da saúde, segurança, né? Também implica aí em prejuízos para o número de famílias. Fiscalização em postos de combustíveis ainda ocorre com frequência para, notadamente, verificar tanto preço como qualidade e
Quando existem essas fiscalizações específicas, elas obedecem a um ciclo de planejamento de vocês ou vocês são motivados necessariamente pelas denúncias? Ambas as situações, né? Nós fazemos fiscalizações em parcerias com a Agência Nacional do Petróleo, né? Toda vez que às vezes a Agência Nacional do Petróleo vai fazer uma operação em Cuiabá, solicita nosso apoio, a gente vai, eles verificam a questão do combustível, da qualidade do combustível, e o PROCON verifica as práticas comerciais, né? E também vamos, por vezes, junto com o Inmetro, né? Com o IPEM do Mato Grosso, que verifica a questão ali do aparelho, né? Se está calibrado de forma a não prejudicar o consumidor. Então a gente vai tanto por denúncia, né? Que o consumidor fez uma reclamação, olha, fui em tal posto, aconteceu isso, né? A gente vai atender aquela denúncia, também fazemos com ações coordenadas com outros órgãos e de ofício nosso também. Professor Lorenberg. Professor, e o segmento de turismo? Tem alguns itens que o PROCON observa com muito mais cuidado. Por exemplo, a acessibilidade, o direito à informação e, além desses dois, quais são os outros itens observados pelo PROCON? Perfeito, professor. Excelente. Né? O segmento turismo, inclusive, nós estamos fazendo um trabalho que está em desenvolvimento junto com a fiscalização preventiva integrada, onde vai o PROCON, vai o Corpo de Bombeiros, vai a Secretaria de Turismo e vai o Conselho Regional de Engenharia, né? E de Arquitetura também. Então a gente verifica a questão de informação, acessibilidade. Nós estamos hoje, né, como nós falamos, o CDC ele prega um modelo de sociedade, né, que nós entendemos que seja aquela ideal, e onde a acessibilidade, a inclusão do consumidor, pessoa com deficiência, ele é fundamental. Então a gente orienta, fiscaliza e verifica se o estabelecimento tem ali o cardápio em linguagem braille. Sabia? Todo fornecedor, né, que disponibiliza ali alimentos, bebidas, ele tem que ter um cardápio em linguagem braille, que é para o consumidor que seja deficiente visual sentir ali incluído e realmente poder ter a liberdade de escolha. A gente verifica também se tem quartos acessíveis para pessoas com deficiência. Nós verificamos também a questão da segurança de menores, se o estabelecimento, se o hotel, ele mantém informações ali sobre a hospedagem de menores que estão acompanhados por seus pais. Verificamos também se é assegurado o direito, né, do consumidor às informações prévias, né, se tem ali informação sobre o horário de vencimento das diárias. Verificamos também a qualidade dos produtos, né, a gente verifica se aquele determinado estabelecimento não está colocando produtos com prazo de validade vencido para os seus consumidores. Então a gente tem feito um trabalho Sabemos que o Mato Grosso é um estado com potencial turístico, é um trabalho preventivo, quando a gente faz, primeiro orientamos os fornecedores, depois a gente retorna para garantir que o turista que vier aqui ao estado do Mato Grosso, ou local, ou que venha de outro estado, ele vai poder ir no local que vai estar totalmente adaptado e seguro para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Então, é uma forma, aquele fornecedor, a gente sempre orienta, que está recebendo o PROCON, não veja com maus olhos, pelo contrário. Né? Veja, poxa, passou a fiscalização do PROCON aqui e não teve nenhuma autuação, então estou apto para receber o consumidor. A Isabel falou aqui no grupo do Zap, do Maria Isabel, ela está perguntando se o PROCON tem como fazer alguma coisa nos estacionamentos de shoppings que cobram para estacionar lá. Ela está dizendo que tinha um shopping, ela falou o nome aqui, não vou falar o nome, tá? Vai para R$16, parece, que vão cobrar a partir de não sei quando. E aí, vocês trabalham com isso também? Porque ali é uma empresa privada que faz, tem toda uma concessão, enfim, tem toda uma história, né? Queria que você explicasse isso. Isso é um serviço à parte. Então, o fornecedor, ele pode cobrar por aquele serviço, né? Então, como é um serviço, ele pode estar efetuando a cobrança daquele valor, logicamente assegurando toda a responsabilidade, né? Se ele está cobrando, ele vai ali garantir o direito de guarda, eventuais prejuízos materiais, aquele bem terá que ser assegurado. Mas é um serviço. E a questão do preço, no Brasil nós não temos um tabelamento de preço, né? Então o fornecedor, o que a legislação veda é o aumento abusivo de preço, né? Mas o fornecedor ele tem a liberdade ali para estipular o seu preço. Tá? Infelizmente, a gente identifica aí uma questão mais pessoal minha do que legal, né? Que a gente vê alguns valores exorbitantes, né? Que não justificam, né? Ali acaba afugentando o consumidor,
né, daquele estabelecimento. Então, e por isso que é importante, quanto mais fornecedores, né, mais shops que tiver uma concorrência maior e o consumidor terá mais opções. Tem também aqui o João Silas está perguntando, eu não entendi direito, viu, João? Me desculpa, eu sou meio... Mas se bem que está bem claro aqui a forma que você escreveu, está perguntando sobre se existe fiscalização sobre o serviço feito pelo delivery, que são os iFood da vida. Pelo que eu entendi, é quanto à mercadoria que chega lá, o produto que chega lá, não é? Pelo que eu entendi, foi isso, João? Ou você está perguntando sobre o trabalho deles? Pelo que eu entendi, se o produto que chegou, eu liguei, o motoboy entregou lá e não está de acordo com o que eu pedi, e ele está perguntando se tem que provar, como faz para ele, se ele vai ter que provar que não foi atendido a contento ou se tem alguma coisa errada. Perfeito, vamos lá então. Se houve alguma cobrança além daquele valor que foi combinado, né, o consumidor tem o direito ali de refazer a sua reclamação. E lembrando que a responsabilidade, o CDC coloca a responsabilidade objetiva, tá? Então, independente de culpa. Então, por mais que seja feito por uma plataforma ali, a responsabilidade pelo produto é sempre do fornecedor. Você comprou a sua pizza para uma determinada pizzaria, é ela que é responsável pelo produto. Então, por isso que é importante também o consumidor guardar ali os seus comprovantes de relação comercial para que ele possa contestar. Lembrando que, por mais que seja produto perecível, o CDC estipula o prazo de 30 dias para fazer a reclamação. É só? Exatamente. O fornecedor, você comprou um produto, mesmo que seja perecível, né, você tem até 30 dias para fazer a reclamação. Nos casos dos produtos duráveis, são 90 dias. Lorenberg, a última pergunta. Professor, vamos voltar a um dos temas do primeiro bloco, quando falava-se em empréstimo. Eu gostaria muito que o senhor sugerisse alguns cuidados que o idoso deveria tomar para evitar golpes ou ser lesado no seu direito. Lorenberg, agora deu um espirro aqui, agora eu que estou com vontade de espirrar, né? Mas só eu não vou espirrar enquanto não terminar o programa. Por favor, em 1 minuto a resposta. Perfeito. Então, como nós falamos, hoje o CDC estipula o direito de informação. Então, o fornecedor que for ofertar, ele tem que informar o valor total do que está sendo comercializado, ofertado, o montante de encargos, que é o 7, o custo efetivo total, ou seja, você está pegando 1.000, se você for pagar em 24 vezes, você vai pagar 3.000. Isso tem que estar claro, transparente para o consumidor, sob pena de se anular aquele contrato. Tá? Então, você, consumidor, que o crédito, às vezes a pessoa precisa de um crédito, quer reformar uma casa, quer comprar um veículo. Então, tenha o cuidado, tenha um crédito consciente, analise, né, o percentual de juros, verifique o que você vai estar pegando e aquilo que você vai estar pagando. E verifique também, logicamente, a procedência, né, daquela oferta de crédito. E também, né, nenhum banco correto, que fala de forma correta, ele cobra nada adiantado do consumidor. Então, se ligou ofertando, olha, eu tenho aqui 10 mil reais de crédito para você, mas você tem que fazer um depósito de 500 para poder aprovar o seu cadastro. É furada, é golpe, não caia nessa. Né? Então, procure se informar sobre ali a procedência daquela instituição que está ofertando o crédito. Temos algumas plataformas, né? O PROCON tem o cadastro de reclamações fundamentadas, então você está em dúvida sobre algum fornecedor, pode entrar no site do PROCON. Cadastro de reclamação fundamentada é a lista de fornecedores que descumprem o direito do consumidor. Tá? E também tem algumas plataformas, como Reclame Aqui. Pode procurar, verifique se aquela empresa que você está comercializando, está querendo fazer uma relação de consumo, não tem um histórico de descumprir a legislação consumerista. E também verificar que não existe nada, toda vez que tiver uma oferta muito grande, como já dizia nossos avós, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, não existe nada mirabolante. Então, verifique se aquela oferta de crédito realmente é condizente e analise essas informações. Ok, tem que encerrar o programa nesse instante aqui. Nós estivemos aqui com o Rogério Chapadense. Obrigado de verdade por ter vindo ao programa Opinião. Viu? Esse espaço continua a postos para bem informar. Rogério é fiscal de defesa do consumidor do PROCON Mato Grosso. Muito obrigado e boa noite. Um abraço a todo mundo lá do PROCON, os seus alunos também, lá da Faculdade Católica, toda a turma aí, aquele abraço.
e estamos sempre a postos aqui. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, professor. É uma honra e agradecer à emissora a oportunidade de nós do PROCON estarmos aqui prestando contas, né? Nós, como servidores públicos, temos que prestar contas do nosso trabalho para você, telespectador, consumidor, que paga pelos nossos serviços. Então, é uma satisfação e muito obrigado novamente. A gente agradece, obrigado mesmo, satisfação, que seja a primeira de uma série de outras tantas aí, bicho. A gente está aqui sempre para bem informar. Nosso querido professor chapadense, que por acaso não é barragarcense, que eu fiquei mais fã ainda, porque é de Barra do Garça, gente boa, que é a minha cidade, não é? Lorenberg, Até amanhã. a gente se encontra às 7h30 da noite, de amanhã, terça, aqui no nosso programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.